Curaçao tem feito um grande trabalho nas eliminatórias da CONCACAF. Está com esperanças de disputar a sua primeira Copa do Mundo. O técnico Dick Advocaat, que tem muita experiência, dirigiu já a seleção holandesa em várias oportunidades, tem feito um grande trabalho e preparado a seleção de Curaçao para um futuro de grandes jogadores. E hoje eu vou falar de um cara que vai ser um dos pilares desse futuro de Curaçao e já tem brilhado no presente. Você e eu vamos desenrolar toda a história dessa fera juntos. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Fê Messias, roda a vinheta. E no próximo bloco, a nossa viagem pelo futebol alternativo continua. Salve, salve galera, bora fazer uma viagem pelo futebol alternativo, com o itinerário final lá em Curaçao, para contar a história do polivalente Livano Comenência, nascido na Holanda, mas com nacionalidade de Curaçao, no dia 3/2/2004. Esse polivalente bom de bola começou sua carreira lá no PVC 39, mas ainda na base ele foi jogar no PSV Eindhoven e ele passou por várias categorias de base da equipe holandesa, da qual chegou a ganhar títulos e se destacou muito. A minha Juventus de Turim, que não é boba nem nada, contratou o Livano Comenência, só que ele ainda não jogou no time principal da Juventus. Ele está jogando numa espécie de time sub-23 da Juventus, que disputa a Série C do campeonato italiano, da qual ele tem ido muito bem. É uma das engrenagens principais do técnico Massimo Brambilla. Para você ter uma ideia, o Livano Comenência jogou 31 dos 36 jogos que a equipe B da Juventus jogou na Série C. Maioria das vezes sempre como titular e exibindo um grande futebol. Só que a história dessa fera não é só isso não, viu? Ainda tem muita coisa para falar dessa fera, só que agora eu vou fazer uma pequena pausa, deixar algumas imagens do Livano Comenência e no próximo bloco, a sua trajetória no planeta Seleções. Mais uma vez eu estou de volta, vamos falar mais um pouquinho da carreira do Livano Comenência, só que agora em seleções, isso mesmo. O Livano Comenência se destacou na base da seleção holandesa, da qual ele jogou do sub-15 até o sub-20. Ele fez 10 apresentações com a camisa pesada dos Países Baixos. Só que, surpreendendo a muitas pessoas, no final de 2024 ele virou um jogador apto para defender a seleção de Curaçao, da qual até o presente momento ele fez 10 partidas, exibindo sempre um grande futebol, porque é uma das engrenagens fundamentais para Curaçao sonhar com uma Copa do Mundo. E por que eu falo isso? Porque o Livano Comenência é titular absoluto, foi titular na Copa Ouro, agora que Curaçao foi eliminada, foi titular nas eliminatórias da Copa e na Nations League. Um jogador com muito potencial e é um jogador muito versátil. Mesmo ele tendo 1,90 m de altura, ele é um jogador muito rápido. Ele sabe jogar em praticamente todas as posições do lado direito. Ele joga de lateral, ele joga de ala, ele joga de segundo volante e joga como um ponta direita. Tem muita intimidade com a bola, toca muito bem a bola, tem muita visão de jogo e tem um poder pra lá de ofensivo. Agora, na minha humilde opinião, eu acho que ele deve ser testado no elenco principal da Juventus na próxima temporada, porque, como eu falei, é um jogador versátil, é um jogador que tem um grande poder ofensivo e é um jogador jovem, tem apenas 22 anos. Então, é um jogador que vai ser muito útil para o Igor Tudor na próxima temporada. Agora, se a Juventus não quiser ficar com ele, ele tem interesse em permanecer em Turim, porque até escola de italiano ele está matriculado. Há várias equipes interessadas no seu futebol. Algumas temporadas atrás o Stuttgart estava interessado nele, o Sturm Graz da Áustria e outras equipes menores no futebol italiano. Então, na minha humilde opinião, se a Juventus não der pelo menos uma sequência de jogos para testar ele,
tá fazendo besteira, porque é um jogador de personalidade e enorme potencial. Essa é a história de Livano Comenense, que na minha humilde opinião vai dar o que falar no planeta futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Próximo vídeo do canal, vamos falar um pouquinho da vergonha que o Boca Juniors fez no Mundial de Clubes. E vamos falar de um cara que fez o Boca Juniors passar essa vergonha. Vamos falar do goleiro Nathan Gerrard do Auckland City. E uma coisa eu garanto, vai ser um vídeo tão alternativo que nem esse daqui. Um abraço, fique com Deus. E o Juventus de Turim presta atenção no futebol do Livano Comenense.